E a Regina vai fazer o preparo de hoje. Boa tarde a todos. O preparo de hoje do livro Vida Feliz, de Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Franco, diz assim para nós: compadece-te dos fracos, dá-lhes mão amiga em qualquer situação. Além da fragilidade orgânica, são tímidos e dependentes, reconhecendo a deficiência de energias. Ajuda-os com um sorriso afável de companheirismo, com uma promessa de silencioso apoio, mediante um gesto que lhes dê segurança. Coloca-te no lugar deles e faze em seu favor o que gostarias de receber, estando na sua situação. Ela diz estando, porque os nossos companheiros mais sofredores estão sofredores. Eles não foram sofredores a vida inteira e não serão para sempre sofredores. E nós, que hoje, talvez, naquele momento, não estejamos sofredores, poderemos estar sofredores um dia. Então, se nós pensarmos nisso, pensarmos que a vida é uma única vida e que nós viemos aqui para evoluir e para seguir o nosso modelo, que é Jesus, nós temos que pensar que o amor é caridade, a compaixão por aquele que necessita de apoio, de uma palavra amiga. E a caridade não é só a doação daquilo que a gente tem, às vezes, né, que é supérfluo para nós. Muitas vezes um abraço, uma palavra, uma tolerância, um gesto de compreensão, se transforma em caridade, que é o símbolo do amor. Quando Paulo dizia que a caridade é mansa, é tolerante, é complacente, ele estava dizendo para nós, falando para nós de quê? De amor. Então, busquemos ser como o bom samaritano da parábola de Jesus e vamos doar de nós, doar do nosso amor, da nossa tolerância, da nossa caridade, e assim estaremos seguindo o modelo do nosso mestre, que se doou a todos aqueles necessitados que chegavam perto dele. E quando nós fazemos a caridade, quando nós doamos amor àqueles mais necessitados, nós nos sentimos felizes. E essa é uma parte do nosso caminho para a felicidade, para a evolução espiritual. Então, meus amigos, que nós possamos todos fazer esse exercício de amor a cada dia, que nós possamos buscar a luz do Pai, a luz do Mestre, para, através de nós, que essas necessitados recebam também a nossa luz. E aproveitemos agora, nesse momento, né, que é um momento de tanto próximo de Natal, né, um momento de solidariedade, de fraternidade, de amor. Então, é isso, que nós possamos ter uma boa palestra. Jesus, amorável mestre, amigo, que nos acolhe, abrandando os nossos corações, trazendo a paz que buscamos, pois sentimos que vem de Ti para nós. Pedimos a Joana de Ângeles, nossa mentora amorosa, e seus falangeiros queridos, com o seu carinho e a sua inspiração, envolva nosso amigo querido Marcelo Alves nos estudos que ele preparou para juntos compreendermos um pouquinho mais os ensinamentos do Mestre. Graças a Deus. Meus bons amigos, muito boa tarde a todos. Que possamos nos unir em pensamento e possamos estar juntos no coração. Assim é o desejo de Jesus, quando envia a todas as casas espíritas, a todos os templos religiosos, a todos os ambientes onde se produzem o bem, onde se pensa no bem, onde se estuda sobre o amor, a caridade,
Jesus envia cada um de nós a paz. E é o que mais nós necessitamos nesses instantes, nesses momentos em que atravessamos na Terra. Precisamos de paz, paz no nosso coração. Mas para que tenhamos paz, nós precisamos emitir muito sentimento de caridade. Então, assim, é uma proposta que cada um tem quando adentra aqui a casa espírita. Vamos falar da casa espírita porque estamos nela, mas em qualquer ambiente que se propague o bem. Mas cada um de nós, quando entra na casa espírita, está se comprometendo com Deus em desenvolver isso. Cada argumento que é trazido pela doutrina vai fortalecendo essa proposta. Porque, diante dos nossos questionamentos, e não são poucos, né? Graças a Deus nós já questionamos bastante. Diante de cada questionamento, nós temos aqui a explicação clara, racional, de como viver a vida, de como ver a vida, de como encarar todo esse processo, de como nós podemos nos sentir amados, de como nós podemos nos sentir amparados e termos a certeza de que Deus é justo e que nada acontece sem a sua permissão. Então, isso faz parte de uma compreensão para nós que não anda bem clara, porque as queixas, as reclamações, as dificuldades têm sido muitas por conta de nós não conseguirmos ter um ponto de vista diferenciado. Por mais conteúdo que a gente já tenha, conteúdo espírita, não é? Por mais livros que a gente esteja lendo, por mais palestras, por mais estudos que a gente participe, nossas atitudes estão dizendo o que de fato nós compreendemos sobre essa questão primeira. O que é Deus, não é? Se Deus é a inteligência suprema, se é o Criador de todas as coisas, e pelos seus atributos nós o reconhecemos, pela justiça, pela bondade, pelo amor, mas principalmente pela justiça, nós precisamos refletir, não é? Se o que nós estamos passando tem algo a ver de injusto. Então, se não há injustiça, se está dentro do campo da justiça, de onde vem isso? Porque os problemas, eles existem, não é? Para cada um de nós, problemas materiais, dificuldades emocionais e dificuldades espirituais. E que nós, muitas vezes, até adoecemos por conta de não conseguirmos lidar com essas dificuldades. Então, precisamos saber de onde elas vêm. Porque, sabendo a causa, aí sim a gente pode trabalhar o efeito, né? E eliminar a dificuldade. Então, todo o estudo do Livro dos Espíritos, do Evangelho, da codificação, é para mostrar isso para a gente. Nós não estamos abandonados, não viemos aqui por acaso, não houve um erro da natureza e por isso que nós estamos aqui. Tudo segue um planejamento, existem leis regendo todo esse processo. Uma das leis principais a nos colocar à evolução é a lei do progresso, e ela caminha independente se nós queremos aceitá-la ou não, ela se faz presente, por isso que a gente às vezes, não é, leva um susto com as situações que se apresentam à nossa frente, porque é preciso caminhar, não dá para estacionar. Nós já somos reconhecidos por estarmos no planeta Terra, por estarmos um tanto quanto atrasados com relação ao progresso. Atrasados no quesito não do conhecimento, mas sim da teimosia, não é? No quesito
da rebeldia, de não aceitarmos de forma alguma, não é? Que a gente não possa progredir pela lei do menor esforço. Tudo isso tem realmente mexido com o nosso interior. Tanto tem mexido que nós temos uma vasta evolução no campo das enfermidades. Enfermidades no sentido emocional, doenças psicossomáticas, vírus, bactérias, que não se encontra a origem, não se tem tratamento e muito menos a explicação porque se proliferam com tanta intensidade. Então, o fulcro disso está no pensamento. E não o pensamento da pedra, da rocha, da árvore, do animal, mas no pensamento do ser humano, do espírito. Do espírito que foi criado simples e ignorante e que, através do desenvolvimento do seu livre-arbítrio, conquistou a possibilidade de pensar, de elaborar, de raciocinar, de tomar decisões, de fazer escolhas. E a vida é isso, não é? Um conjunto de escolhas que a gente faz o tempo todo. E nós vamos alcançando patamares diferenciados dessa evolução. É mais ou menos como um jogo de videogame, quando nós passamos de fases, né? E cada fase ela fica mais difícil mesmo de ser levada, não é? Porque nós precisamos desse estímulo para que a gente coloque para fora, né, um potencial que muitas vezes está lá guardadinho, escondido, que mal sabemos que ele existe. Então, o assunto de hoje é a escolha das provas. É realmente a escolha desses testes, não é? Desses momentos que nós iremos aprender alguma coisa. E só é provado aquele que não conseguiu fazer corretamente. Só é aprovado aquele que não sabe fazer. A prova, ela é um teste, ela é uma experimentação. Mundo de prova e expiação é um mundo onde o tempo todo a gente vai ser convidado, não é? Testado a aprender, convidado a aprender e convidado a se quitar com os erros do passado. No meu trabalho material essa semana, um colega chegou muito furioso da vida e eu achei interessante a frase que ele soltou e ele disse assim: eu acho que eu não deveria vir à Terra, sabe? Eu vim por um acaso da natureza. Eu estava trabalhando e quando ele falou isso, eu parei e eu falei, meu Deus, tem gente que pensa assim? Aí eu fui, né, desenvolvendo todo um raciocínio em cima disso e eu falei, mas será que as minhas atitudes, que tenho esse conhecimento, pouco, mas tenho, suficiente para que eu não diga isso, será que eu não ando com as minhas atitudes dizendo isso? Nas minhas revoltas particulares, nas minhas inconformações, nos meus medos, inseguranças, não é? Quando na minha falta de fé por achar que se a coisa não foi resolvida da forma como eu bem queria, é porque não vai ser mais, tudo isso traduz internamente esse pensamento. Eu vim por acaso. Um acaso da natureza, uma distração, não é? Que, na verdade, eu não sei o que eu vim fazer aqui. Porque, assim, eu tenho tantas dificuldades que eu não estou conseguindo encarar. Por que elas estão à minha frente? Quem as colocou? Quem as escolheu? Porque se escolheu para mim, é um perverso. Injusto mesmo. Então, vai internamente um pensamento ou uma ideia, não é? De que nós já somos evoluídos a tal ponto que a gente não precisa mais da terapêutica aplicada nesse planeta, ou na metodologia de ensino aplicada, não é? Que é a lei
do progresso através do esforço próprio, de cair e levantar, de errar e tentar fazer de novo, de saber ter a ideia bem concentrada, bem sedimentada, não é? Que nós não fomos criados no ventre das nossas mães, que nós temos uma anterioridade e que pela lei do progresso, se hoje a gente está melhor do que foi, em se analisando as tendências que nós temos, dá para ver o que fomos lá atrás. E se a lei é de causa e efeito, não é? Se a gente precisa hoje expurgar aquilo que no passado nós não soubemos lidar, é preciso encarar com mais maturidade a nossa própria reencarnação. Dizem os espíritos para nós que a destinação da Terra e as causas das misérias terrestres faz parte desse nosso aprendizado, da forma como nós vamos aprender a enxergar o outro como ele deve ser enxergado, não é? De encarar o procedimento de amar ao próximo como a si mesmo como uma verdade, uma necessidade premente, onde o preconceito, onde a discriminação, onde todos os sentimentos infelizes que nós nos habituamos a colocar para fora, eles precisam ser trabalhados. Irmã Cidufo, com o livro Reforma Íntima, Sem Martírio, mostra claramente que é preciso, como espíritas, nós amadurecermos para essa proposta de não querermos negar os nossos defeitos, mas sim transformá-los, porque é de nossa possibilidade. Então, de onde nascem ou de onde nasceram os nossos problemas, as nossas dores, as nossas incertezas, dificuldades? Será que nós as conquistamos durante o período dessa nossa curta existência? Ou se não é uma necessidade considerar a anterioridade? Tem muita coisa que vem de lá de trás e que precisa ser trabalhada. Nós já temos a doutrina espírita a nos sustentar, seja o que for, haja o que houver. Estamos trabalhando através da teoria, sim, mas na prática também, não é? Que a vida futura é uma realidade. Olha o ponto de vista diferenciado. O que mais se ouve, ou muitas vezes nós próprios repetimos, é que bandido morto é que é bom. E que a solução para acabar com a criminalidade é exterminar todos eles. Como espírita, eu não devo pensar assim, eu não posso pensar assim. Eu vou matar o corpo, mas vai ficar todos revoltados no mesmo ambiente, então não vai solucionar. Não é que eu seja bonzinho, não é que eu não me entristeça, não me revolte, não tenha medo, não é que eu me sinta desequilibrado com as situações que ocorrem. Mas racionalmente, se eu acredito nisso daqui, eu devo me travar de falar esse tipo de coisa. Ou eu acredito que não morre, ou então isso aqui é simplesmente uma sopa de letrinhas que vai passar por mim e não vai deixar nada. Com relação à vida espiritual, é um diferencial muito grande. Porque quando a gente pensa considerando que ninguém morre, a gente já repensa naquilo que deseja, naquilo que fala e naquilo que faz. Reencarnar é um fato para nós? Se é, por que é que a gente não muda certas situações que nós sabemos que podemos mudar? Ah, mas eu vou reencarnar muitas vezes, eu vou deixar para depois, não vou resolver isso agora, deixa para a próxima. A próxima, ela é consequência dessa, como essa foi consequência da anterior.
e das anteriores. Não é? É mais ou menos quando a gente toma café de manhã, deixa a louça na pia e não lava. Quando chegar na hora do almoço, vai almoçar, a louça do café vai ser juntada com a louça do almoço. E se eu não lavar, da janta vai... E assim vai piorando. Não é? Então, cada reencarnação é uma louça que a gente tem que lavar. Não interessa se tem copo só, se tem prato, copo, talher, panela para arear, não importa, vai dar trabalho, mas é nosso. Quem foi que sujou aquilo tudo? Ah, não posso dizer que foi o vizinho. Foi o vizinho que entrou na minha casa, usou a panela de pressão e não lavou? Ainda mais quem mora sozinho. Quem mora com alguém ainda... Né? Será que fui eu? Será que não foi? O fato é que a louça está lá, vai ter que ser lavada. E se não lavar, vai acumular. Então, a reencarnação passa a ser isso. Se a gente ficar empurrando com a barriga, não, esse defeito eu não trabalho agora, esse problema eu não quero saber, não, porque pedir perdão a essa pessoa eu não peço, perdoar jamais... Pode. O carro com a placa LRE 8611, é um HB20, está estacionado do outro lado e está travando a saída de uma garagem. Está pedindo, por favor, para retirar. Tá? Obrigada. Dá licença que é o meu, eu vou lá retirar. Brincadeirinha, né? Não. Só faltava ser, né? Que mico, né? Mas olha só, na destinação da Terra e causas das misérias terrestres aqui no Evangelho, Kardec diz assim, muitas pessoas se admiram por encontrar na Terra tantas maldades e más paixões. Não é um fato? Essa Terra está dificílima. Eu nunca vi um planeta com tanta dificuldade. E a gente se admira como se a gente já vivesse em Júpiter. E tivesse vindo aqui por acaso. E não estivesse gostando de nada que está vendo. Não faz parte da minha realidade. Eu não sei o que vim fazer aqui. O tempo todo a gente age como se a dificuldade fosse dos outros. E que nós estivéssemos aqui por um erro. Tantas misérias e enfermidades de todos os gêneros, daí concluindo que a espécie humana é algo muito triste. Esse julgamento provém do ponto de vista limitado em que se colocam o que lhes dá a falsa ideia do conjunto. Eu preciso considerar como um todo. Se está ruim aqui, eu preciso saber qual é a parte que me cabe, não é? Porque, assim, reclamar do erro alheio só me faz esconder os meus, achar que eu não os tenho. Por isso eu aponto do outro, porque é mais fácil mover os olhares que estão ao meu redor para o erro do outro, porque assim o meu fica escondido. Então, o que a doutrina espírita está fazendo com a gente? Está sacudindo, pedindo que a gente abra os olhos, destape os ouvidos, para que a gente não chegue no plano espiritual se sentindo enganado, iludido, injustiçado. Porque a realidade, ela se coloca às nossas mãos. O que de bom tem aqui na Terra? Será que a gente sabe diferenciar? Porque a gente anda com uma autoestima tão baixa, a gente tem achado, né, o nosso planeta o pior dos piores, que a gente quase não vê coisa boa. Por isso a gente está adoecendo. Olha, a estatística de doenças psicossomáticas ela tem aumentado. Porque nosso ponto de vista ele está dificultado. Quando a gente encara toda essa problemática com a certeza de que a coisa vai melhorar,
e que isso não é utopia, isso é verdade, porque quem disse isso para a gente foi Jesus Cristo, e Ele merece o nosso crédito, porque é um Espírito puro, e que fez o esforço de estar entre nós para poder fazer com que nós compreendêssemos que a lei de Deus, ela pode ser aplicada com amor. Então é preciso a gente recuperar essa autoestima. É preciso a gente ter fé que as coisas vão dar certo. Que nós estamos passando por um momento de transição. Se a regeneração é uma necessidade por conta da lei do progresso, o que eu estou contribuindo para isso? Porque quem não se regenerar vai ser convidado a se retirar. Graças a Deus, vou sair daqui, só que para um planeta igualzinho ao que isso daqui está. Mas a Terra vai melhorar. Não é? E eu não vou ter condições de voltar aqui para reencarnar. Ah, mas isso é terrorismo. Não é não, é realidade. É realidade, porque a gente acha, não é, que tudo vai ficar ruim em volta da gente, mas que nós vamos ser conservados. Por quê? Porque é a lei do menor esforço. Então, quando diz assim, está nas nossas mãos, encarar a realidade, mudar o futuro, fazendo com que o nosso presente seja consistente no campo do trabalho, construindo, fazendo cada vez mais ajudando ao nosso próximo, construindo com trabalho. Porque assim, o sangue de Cristo lavou os nossos pecados. Não é o sangue que lava nada, o que lava é a água. E o nosso crescimento é através da água, do suor, não é? Do trabalho que nós podemos fazer enquanto nós temos as possibilidades. Senão a gente fica achando que está tão ruim que não vai ter condições de mudar, só se eu não quiser. Agora, será que num planejamento divino, para um planeta como o nosso, de se tornar um mundo avançado, nós vamos embargar isso porque a gente não quer mudar? Ou será que muitas moradas na casa do meu pai, existem muitos mundos piores do que o nosso? E é para lá que, se bobear, nós vamos, se a gente continuar a ser rebelde com a lei de Deus. Quando eles dizem que, na escolha das provas, no estado errante e antes de retomar uma nova existência corporal, o espírito tem a consciência e a previsão das coisas que lhe aconteceram durante a vida, ele próprio escolhe o gênero de provas que quer experimentar. E é nisso que consiste o seu livre-arbítrio. Houve um tempo que a gente não escolhia, não. Por quê? Nosso senso moral não estava desenvolvido suficientemente, então era igual criança, a gente precisava ser conduzido mesmo. Acabou isso. Depois de Jesus, nosso senso moral foi hiperdesenvolvido. Então, quando a gente retorna para o plano espiritual agora, é drama de consciência sim, é análise da vida passada. É o que eu fiz, o que eu deixei de fazer, o que eu tinha para fazer e não fiz. O que eu fiz a mais do que eu deveria ter feito. Tudo isso é um exame de consciência que nós, em geral, estamos fazendo quando retornamos ao plano espiritual, sim. Por isso a gente pede para voltar. E pede para voltar na situação, no gênero, que melhor nos favorecer no sentido espiritual, que é muitas vezes diferente do sentido material. Por que é que eu escolho ser pobre? Por que é que eu escolho um corpo que não seja tão belo nos padrões estabelecidos pela sociedade humana? Por que é que eu venho com defeitos, problemas congênitos? Por que é que eu venho com doenças crônicas? Por que é que eu tenho determinados medos, inseguranças e dificuldades? Por que é que eu sou obrigado a, muitas vezes, estar numa profissão, não é, que não vai
me retornar com tanta quantidade financeira? São situações pré-estabelecidas que nós próprios chegamos à conclusão que seria o melhor para nós. Mas não é só pauleira e dificuldade. Também nós viemos para a encarnação com os amigos queridos que nos auxiliam nessa trajetória, diante de todas as lutas que nós precisamos percorrer. Isso é fato, isso é da justiça de Deus. Sozinho ninguém fica, não é? E sozinho ninguém está. Nós podemos muitas vezes, em determinadas provas, nos sentir sós. Por quê? Porque faz parte da prova. É mais ou menos como numa Olimpíada, lá naquela corrida com obstáculos, onde quem tem que ultrapassar o obstáculo é o atleta. A arquibancada está cheia, todo mundo ali vibrando, torcendo para que ele consiga. Não pode ninguém descer para ir lá ajudar. E mais uma, os obstáculos não foram colocados para que ele caísse. Foram colocados para que ele vencesse os seus limites e conseguisse ultrapassá-los. É exatamente como acontece com a gente em determinadas provas, que nós nos sentimos sozinhos. Parece que ninguém pode nos ajudar. Mas em determinadas situações, somos nós próprios que vamos decidir, resolver, fazer. Não é o outro que vai tomar o nosso lugar. Mas tem muita gente nos auxiliando, torcendo por nós, velando por nós, orando por nós, nos estimulando. Quando a gente sai do corpo durante a noite, nós reencontramos esses amigos e eles nos estimulam, e muito, a continuarmos a trajetória. Tanto é que a reencarnação, para a gente sair do plano espiritual, da erraticidade, com as propostas que a gente traz, não é? Nos dá insegurança. A gente sente medo, porque nós estamos numa zona de conforto. Aqui, quando mergulhamos na carne, nós somos tomados de determinados sentimentos e sensações que muitas vezes podem fazer com que nós caiamos, porque não vamos ser suficientemente fortes para vencê-los. No plano espiritual, nossa visão é outra. Nosso orgulho baixa, nosso egoísmo diminui, porque nós analisamos a nossa vida. Na parte do Livro dos Espíritos que fala o que a gente faz na erraticidade e o que a gente estuda na erraticidade, os Espíritos dizem a própria vida. Nossa própria vida. Aqui a gente pode ver a novela que quiser, que é a vida do outro. O filme é a vida do outro. Mas no mundo espiritual, nós vamos ter que saber sobre a nossa própria vida. E é isso que gera na gente drama de consciência. Alegria de ter feito certo ou tristeza de ter feito errado. E na tristeza, a gente não tem que caminhar pela culpa. A gente pode muito simplesmente se arrepender e solicitar uma nova oportunidade que nos é concedida. Só que em condições diferenciadas. Já paramos para analisar que a nossa vida presente, do jeito que está, e que muitas vezes a gente não valoriza a mãe, o pai, a esposa, o marido, o filho, a situação profissional, a casa que tem, o bairro que mora. Já paramos para pensar que a gente pode voltar com tudo diferente? E esse diferente, a gente não sabe se é para melhor ou para pior. A gente não sabe se está lavando a louça toda, se vai ficar alguma coisa para depois. E ficando para depois tem louça beça lá de trás que não foi lavada. Então, assim,
Nessa encarnação, ele tem o detergente que lava prato, não lava panela. Mas as panelas estão acumuladas. Um dia ele vai ter que lavar. Não tem ninguém para lavar essa panela para mim, quem vai lavar sou eu. Bom, conheceu a doutrina espírita, fez palestra, foi no centro espírita, agora ele pode lavar a panela. Aí vem a panelada. Se eu deixei prato, vai acumular. Então, quantas e quantas encarnações estão se somando e que a gente volta para o plano espiritual e analisa, e olha, o guia é paciente, o guia não nos constrange. E a gente olha, não, isso não dá, deixa para depois. Não, isso não dá, deixa para depois. E quando a gente volta, e olha, a gente volta assim, não é? Com o que lá no plano espiritual a gente julga poder fazer. Aí quando volta, olha o cenário e diz, mas isso é pesado demais. Hã? Encontra a panela suja. Aí eu fico num reclamão, né, reclamando o tempo todo do que eu tenho, e mal sei, ou mal quero saber de fato, mal quero ver de fato, não é? Que o pior muitas vezes está por vir. No sentido, não é, de que nós nos complicamos muito com a lei. Isso não é espiritismo, não, isso é história. É história. Não é? Quem foram os feitores que açoitaram aqueles escravos todos há 100 anos, né? Cento e poucos anos. Não é? Quem foram aqueles religiosos que decidiram? Quem foram? Somos nós, não são outros, não. Não é? E com a doutrina espírita a gente está descobrindo que é possível encarar tudo isso com bastante tranquilidade, no sentido de que nada nos é colocado sem que nós não possamos resolver. Recursos, nós temos muitos. Possibilidades de ajuda, nós recebemos o tempo todo. Podemos encarar toda essa dificuldade olhando também o lado bom de tudo isso. Quanta coisa boa a gente tem na Terra para poder se estimular. Quantos amigos nós fazemos. Quantos familiares tão amados estão juntos de nós. Quantos profissionais ao longo das nossas carreiras a gente tem orgulho de ter conhecido. Quantas mensagens benéficas a gente recebe por dia, estimulando que a gente tenha coragem, que a gente siga em frente, que Deus nos ama, independente do que nós achemos de que somos ou que deixamos de ser. Não é? Quanta coisa boa, quantas crianças vêm ao nosso redor, enquanto filhos, enquanto por circunstâncias profissionais, né, que nós lidamos com as crianças. A criança é a representação da alegria de Deus junto a nós. Não é? Porque tem ali a ingenuidade, a pureza, a tranquilidade, né? Mostrando para nós que é possível ser feliz, sim. Por que não? Com os problemas que nós temos e que são nossos, que nós precisamos encará-los. Porque quem precisará vencê-los somos nós próprios. Então, na escolha das provas, é de responsabilidade nossa escolhê-las. Porque nós vamos ter que dar conta, não é? Então seria muito mais fácil que a doutrina espírita divulgasse para a gente, né, que simplesmente pelo um pagamento financeiro, nós nos livraríamos de todos os nossos problemas do passado. Mas não é isso que a doutrina mostra. A doutrina mostra um amadurecimento, que cada um tem a sua parte. E cabe a cada um descobrir a melhor maneira de resolver esses problemas. Aprendendo, construindo, tirando da prova, que é um momento de aprendizagem, que faz com que a gente pense,
reflita, né, e medite, fazendo com que nós cresçamos. O crescimento é uma necessidade premente para todos nós. E se a gente chegou na doutrina espírita é porque espiritualmente a gente não quer mais ser iludido, enganado. Nós precisamos encarar a realidade de frente, sem medo, com coragem, sem achar que nós estamos sendo castigados, punidos. Por quê? Porque Deus é justo e Ele é Pai. Ele ama, sobretudo, a todos nós. Não é? E enviou Jesus para que a gente soubesse de todo esse potencial. Então, nós precisamos criar responsabilidade pelo que enviamos para o mundo espiritual, pelo que desejamos estar no mundo espiritual, como desejamos estar. Porque não há privilégios, há consequências de nossa construção. E para que a gente entenda que nada é desperdiçado, às vezes a gente, no plano espiritual, recebe, né, um acalento, um amparo, uma sustentação por um bem que a gente fez e que a gente nem se deu conta. Mas esse bem foi verdadeiro. Por quê? Porque nós fizemos sem nenhuma pretensão e nem esperando nenhum retorno. É o bem verdadeiro. E que até a gente esqueceu durante a encarnação, mas que no mundo espiritual ele está lá presente. E conta bastante nessa economia, né, espiritual. Às vezes a gente acha que não vamos receber nada de bom, por quê? Porque temos pensamentos difíceis, somos complicados, mas também temos o nosso lado positivo e que precisa ser considerado para que a gente tenha tranquilidade na nossa consciência. Fazer o bem está ao nosso alcance, no limite das nossas forças, construindo cada vez mais, cada segundo, cada instante que nós nos encontramos aqui. Porque cada segundo, cada fração de segundo faz uma diferença enorme na nossa vida espiritual. E como espíritos, ao lembrarmos do que fizemos, que nós possamos ter a consciência de que foi o melhor que nós pudemos fazer, não é? Com toda a ajuda que tivemos. E aí, para a gente finalizar, tem uma mensagem aqui do Dr. Herman, falando do apoio ao reencarnante. Quando o coração do espírito, no mundo dos espíritos, sente que está na hora do retorno, inicia-se um processo de angústia muito grande, tornando-se o decorrer do processo reencarnatório uma situação de muita tristeza por parte daqueles que retornam. Refiro-me, evidentemente, aos que retornam com vistas ao pagamento de dívidas, ou aqueles que são conduzidos compulsoriamente para uma vida de lutas e sofrimentos. A angústia decorre da expectativa, a angústia decorrente da expectativa faz com que o espírito se amedronte. E um grande esforço por parte de seus amigos faz-se necessário, estimulando-o à resistência. Nesse estímulo à resistência, desenvolve-se uma verdadeira batalha para que não haja medo e não haja nenhuma atitude que prejudique o retorno daquele ser. É muito comum chamarem-se amigos como companheiros para ajudar o reencarnante. É muito comum chamarem-se pessoas que já estejam encarnadas para irem até o plano espiritual mostrar-se ao espírito reencarnante como quem diz: "Ah, você vai voltar para o ambiente que eu estou. Tenha paz." É muito comum, enfim, movimentarem-se forças estimulantes, mas ai daquele que não tem com quem contar. Ai daqueles ai daquele que não conta com ninguém para auxiliá-lo. Tristes seres aqueles que, por força de seus erros, renascem em lares não amigos, em lares de dor e sofrimento e de abandono. Para esses, o processo reencarnatório realmente é de um grande pavor. Por tudo isso, aqueles que na Terra estão com o conhecimento doutrinário, se ampliando dia a dia, aqueles que diariamente oram e leem páginas espíritas,
Todos, enfim, que se importam com o ser humano, devem estimular as grávidas, as crianças recém-nascidas, os pequenos, como que dizendo a todos eles: tenham paz, lutem, tenham paciência. Vocês voltaram por força das lutas porque precisam passar. A tarefa de todos aqueles que lidam com os reencarnantes é muito importante. A de professores, médicos, pediatras e de pessoas que cuidam de creches ou até mesmo a daquelas que apenas afagam a cabeça de uma criança. Cada palavra, cada gesto, cada demonstração de apoio para tais espíritos é como se fosse uma verdadeira manifestação de ânimo. É por isso, meus irmãos, que nós estudamos muito a doutrina espírita, para compreender todas as múltiplas dificuldades que o espírito tem. Essa compreensão cabe àqueles que já estão seguros, tranquilos na caminhada da reencarnação, como que tendo passado a fase do medo, estão apenas na fase demonstrativa da fé em Deus ou do trabalho do bem. Por isso, instigamos vocês a estimular também as crianças. Que Deus ajude aqueles que podem fazer isso. Que Deus ampare a todos os espíritas, para compreenderem o papel importante do retorno espiritual. Que o grupo de trabalho de apoio à valorização da vida, à gravidez, continue nas suas tarefas, recordando que esta é uma das fases mais importantes para o espírito, a fase do retorno. É a fase que mais pede consistência doutrinária, bem como apoio. Muita paz, meus irmãos, que Jesus Cristo esteja com todos vocês. Então, que a gente possa realmente estimular as crianças, as grávidas, as mulheres, a terem seus filhos, a não terem medo, não é? A encararem que Deus está no leme dessa embarcação e que Jesus está junto de nós. Então, que Deus nos abençoe e possamos sair felizes para nos tornarmos cada vez mais construtores do bem.